Olá, senhoras e senhores. Hoje é dia 12 de 2022. Estamos chegando ao final de mais um ano que continuamos aqui, que eu continuo aqui, que o canal continua. E, bom, vou falar rapidamente sobre esse meu ano, como foi, já que faz um tempo que eu não gravo e faz um tempo que eu não falo da minha vida pessoal. Quer dizer, eu sempre acabo falando de uma forma ou de outra, mas enfim, eu vou dar um resumo de como foi esse meu ano de 2022. Esse meu ano de 2022 foi um ano significativo, de significativas mudanças. Como vocês sabem, ou pelo menos os que são mais próximos de mim, seja como for, esse ano eu vim morar sozinho. Tudo bem que eu não estou morando sozinho, porque eu estou dividindo apartamento com outra pessoa, estou rachando contas com outra pessoa, mas querendo ou não, eu pago contas junto com essa outra pessoa, eu divido com ela aluguel, eu divido luz, água, internet, tudo que é de conta eu divido com a outra pessoa com a qual eu estou morando. E digamos que tem sido uma experiência nova para mim. Como vocês devem saber, ou pelo menos parte de vocês sabem, eu tenho quase 30 anos, eu tenho 29, estou prestes a completar 30 ano que vem. E esse ano eu saí de casa definitiva, eu morava com meu pai, como vocês sabem, ou pelo menos como eu disse, os mais próximos. Morar com meu pai não era lá uma das melhores experiências, meu pai não é um dos melhores sujeitos, vamos colocar assim, para se dividir uma casa. Então eu vivi durante o ano passado inteiro e até metade desse ano momentos que foram bem ruins devidos à convivência com meu pai, e chegou a um ponto em que simplesmente a maior meta da minha vida, que era uma meta até urgente, era sair da minha casa, sair do contato com meu pai, sair da rotina que eu vivia, sabe, que era bem ruim. Por motivos que se eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o porquê que minha relação com meu pai era ruim, enfim. Porque aí eu teria que mudar completamente o podcast, a temática do podcast, e eu já tenho uma coisa fixada na cabeça sobre o que eu vou falar. Então não vou aqui entrar em muitos detalhes. Quem me conhece, quem já é do canal há mais tempo sabe mais ou menos de quais eram os meus problemas com meu pai. Quem não sabe, quem quer saber, peçam para que eu grave sobre, porque de repente algum dia eu possa gravar sobre. Eu não sei por que vocês iriam querer saber da minha relação com meu pai, talvez por pura identificação. Uh, mas enfim, o que eu posso dizer é que, no aspecto geral, a minha relação com meu pai nunca foi boa. Assim, tirando a infância, talvez, mas assim, da adolescência pra frente, a minha relação com meu pai nunca foi boa. Nunca foi uma relação real de pai para filho, sabe? A sensação que eu tenho até hoje é de que eu não tenho pai. A sensação que eu tenho é como se eu tivesse como se eu fosse filho de mãe ausente, quer dizer, de pai ausente, sabe? De mãe solteira, por assim dizer. Por quê? Porque meu pai não cumpriu absolutamente, praticamente nenhum papel na minha criação, não cumpriu nenhum papel na minha formação como indivíduo, na minha formação como ser humano. Meu pai nunca foi aquele pai, por exemplo, que você pode chegar para ele, conversar com ele. O pai conselheiro, sabe? Que é tipo uma figura realmente paterna na qual você se inspira. Eu nunca encontrei inspiração no meu pai. Meu pai nunca foi uma fonte de inspiração para mim. Isso até é um pouco triste de dizer, honestamente. Eu me sinto triste, não é algo que eu falo indiferente. As palavras que eu tô falando aqui não são palavras indiferentes. São palavras que eu sinto uma profunda tristeza de falar isso, sabe? Porque, óbvio, é meu pai, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas chega uma fase da vida do homem, eu hoje em dia já me considero um adulto, já me considero um homem formado, em que simplesmente ele entende como as coisas são e ele deixa de querer mudar as coisas, ele simplesmente aceita as coisas como elas são, ele percebe que tem coisas que não tem como mudar. E uma dessas coisas é o meu pai. O meu pai é um sujeito que, nessa altura do campeonato, não vou ser eu que vou mudar ele, não vou ser eu que espero mudar ele. Ainda mais depois de alguns detalhes que eu fiquei sabendo. Como vocês devem saber, meus pais se separaram no ano passado, se separaram definitivo. E aí, depois da separação, vieram à tona várias histórias de família, várias coisas que eu não sabia, que eu fiquei sabendo.
E aí, resumidamente, desilusão alimentou desilusão, que alimentou desilusão, e hoje em dia eu simplesmente não tenho mais esperança, sabe? De conseguir ter uma relação autêntica e verdadeira com meu pai, de conseguir ter uma família normal, uma família minimamente decente. Isso é algo que eu não tenho mais esperança. Enfim. E aí, o começo desse ano, até os 6 primeiros meses desse ano, foi um tempo muito difícil pra mim. Porque eu tava sem dinheiro pra nada, eu já tava, tipo, tirando algum dinheiro do poker, só que assim, ainda era um dinheiro muito pouco pra conseguir sair de casa, eu não conseguia nem sair com a minha namorada, nem fazer nada com ela, não dar presente, não conseguia fazer nada direito pela falta de dinheiro, e aí em casa também era uma situação bem ruim, tanto de relacionamento com meu pai, e até nas coisas mais simples eu tinha dificuldade, por exemplo, comida. Meu pai, por algum motivo, só come lixo. Meu pai literalmente só come lixo. E aí, como eu não tinha dinheiro para ficar gastando com comida, eu tinha que ficar comendo a comida que meu pai comia, que é resumidamente só carboidrato e um monte de lixo. E aí minha alimentação tava lixo, minha rotina tava lixo, meu relacionamento com meu pai tava um lixo, a situação da casa onde eu vivia, por assim dizer, resumidamente, tava um lixo também, porque a gente tem 2 cachorros, meu pai tem 2 cachorros, são 2 cachorros bem grandes, são 2 labradores. Eu gosto pra caralho deles, não vou mentir, eu gosto pra caralho. Assim, eu gosto na real de qualquer animal. Eu sou muito sentimental até, de certa forma, para com animais, de uma forma geral. Eu gosto pra caralho de cachorro. Então, eu gostava pra caralho desses labradores, desses cachorros, porque pra quem já teve labrador, pra quem conhece a raça labrador, sabe que é uma raça extremamente dócil. É o famoso só tem tamanho. Eles são cachorros grandes, grandes pra caralho. Se eles ficarem em pé, dependendo do tamanho deles, eles conseguem chegar nos teus ombros. Mas assim, cara, é uma raça que simplesmente o perigo é zero pro ser humano. Eles são extremamente dóceis, são extremamente amigáveis. É aquele tipo de cachorro amigo mesmo, sabe? Que é muito mais fácil você fazer mal pra ele do que ele fazer mal pra você, mesmo ele tendo um puta tamanho, mesmo ele tendo uns dentes gigantes, sabe? É muito mais fácil você machucar ele do que ele te machucar. E só que assim, eu gosto pra caralho daqueles cachorros. Só que o grande problema é que aqueles cachorros sujam pra caralho a casa. Eles são muito peludos, eles soltam muito pelo. E então, cara, a casa vivia suja. A casa era um verdadeiro lixão a céu aberto, sabe? A situação da casa. Por quê? Porque meu pai, por algum motivo. Assim, desde que minha mãe era basicamente a empregada da casa. A relação dos meus pais sempre foi uma relação bem merda. E a minha mãe era empregada da casa, resumidamente, sabe? E aí, a partir do momento que minha mãe não estava mais ali pra limpar a casa, o meu pai simplesmente largou de mão e deixava a casa. Ainda deixa. Hoje em dia eu ainda vou lá na casa do meu pai pra visitar os cachorros, pra ficar passar um tempo com os cachorros. Eu vou lá e a casa é imunda. Tem literalmente pelo de cachorro pela casa inteira. Inteira, inteira. Acreditem em mim. Quando eu falo que é inteira, inteira. Às vezes eu tirava a cueca, eu brincava com os cachorros, tirava a cueca, minha cueca tava com pelo, tinha pelo até no meu cu. Enfim, cara, assim, a situação de limpeza da minha casa, a situação de higiene da minha casa era horrível, tipo, horrível, 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 horrível. Teve até uma época, que foi a época talvez mais crítica, que teve uma infestação de... não é pulga, acho que era pulga. Eu não lembro exatamente qual foi o inseto, mas teve uma infestação, se não me engano, de pulga lá em casa. E caras, eu juro pra vocês, eu passei 4 dias sem conseguir dormir. Ou pelo menos não conseguindo dormir direito. Por quê? Porque eu deitava na minha cama pra dormir, do nada eu começava a sentir umas picadas na minha perna. E aí eu simplesmente não conseguia dormir. Eu tive que passar 4 dias dormindo no carro. Eu tinha na época um carro. E aí eu dormi no carro durante 4 dias. Por quê? Porque a situação da casa tava tão podre de higiene que teve uma infestação de pulga. E as pulgas estavam em todo lugar. Em todo lugar. E até no colchão. E aí eu deitava no meu colchão. Do nada eu começava a sentir umas picadas, coceira pra caralho. Daí, mano, eu tentei fazer de tudo pra tirar as pulgas do colchão, mas a infestação era geral, era na casa inteira.
Daí eu tive que fazer uma limpeza na casa, a minha namorada até me ajudou, ela veio um dia lá em casa pra me ajudar nisso. Eu comprei veneno, comprei uma caralhada de coisa do meu próprio bolso pra limpar a casa e, cara, foram assim 4, 5 dias horríveis, péssimos. Dormi pessimamente, sensação de sujeira, do nada eu sentia coceira no corpo inteiro, cara, sem falar na possibilidade, obviamente, de pegar doença, né? Mas graças a Deus, graças a providência, não, acabei não pegando nada. Mas assim, cara, a situação na minha casa, onde eu vivia com meu pai, era uma situação, no geral, horrível em praticamente todos os aspectos possíveis. Alimentação horrível, relacionamento com meu pai horrível, higiene, o mais básico, cara, até as coisas mais básicas. Higiene horrível, situação de limpeza da casa horrível. E teve algumas situações ridículas até, ridículas, do tipo eu às vezes querer usar a máquina de lavar lá da minha casa, da casa do meu pai, pra lavar minhas roupas, e meu pai depois brigar comigo, porque eu tô gastando água. Aí eu ficava tipo, mas minha roupa tá suja, porra, eu vou fazer o que, caralho? Eu vou limpar no tanque se tem uma porra da máquina. E o tanque também tava imundo, porque ninguém limpava aquela bosta. Assim, o grande problema, eu até limparia a casa, só que o grande problema é que a casa era muito grande, a casa era gigantesca, a casa tem tipo a casa tem tipo quatro quartos, uma sala mais ou menos grande, eu esqueci o nome agora, varanda, que é onde geralmente os cachorros ficavam, e uma varanda bem grande, uma cozinha de tamanho médio, um jardim consideravelmente grande, cara, é uma casa bem grande. E tipo, eu tenho meus compromissos pessoais. Eu não tenho, tipo, eu não iria virar nova empregada da casa depois que minha mãe saiu de lá. Então assim, eu mantinha meu quarto minimamente limpo e meu banheiro minimamente limpo, só que assim, não adiantava muito, porque o resto da casa, já que ninguém limpava, meu pai tava tipo cagando, era um inferno, era literalmente um inferno, sabe? E aí teve algumas situações que pioraram ainda mais as coisas, situações que meu pai poderia ter feito algo para melhorar e que ele fez o contrário do que um humano normal, um humano com empatia normal faria. Ele fez justamente o contrário, por exemplo, de eu às vezes lavar minhas roupas e ele brigar comigo. E ele não apenas isso, um belo dia eu fui lavar minhas roupas e meu pai meteu um cadeado na tomada da máquina de lavar roupa. Ele colocou um cadeado. Eu não consigo explicar direito como foi o mecanismo, porque eu não manjo nada de mecânica. Mas ele meteu um cadeado na tomada. Ele meteu um cadeado assim na parede onde ficava a tomada, envolvendo o cadeado, envolvendo a tomada, de uma forma que você não conseguia tirar a tomada sem a chave do cadeado. Ou seja, meu pai me privou até do entre aspas, do entre aspas, do direito, do meu direito, por isso simplesmente, de lavar minhas roupas. E aí só ele que lavava as roupas dele e quando ele queria ele lavava as minhas, sabe? Caras, enfim, eu não vou ficar entrando aqui em muitos detalhes de como era a minha relação, de como era barra é a minha relação com meu pai, mas assim, cara, meu pai. Eu vou resumir em uma frase o que o meu pai é. Meu pai é o ser humano mais egoísta que eu conheço. É isso, essa é a frase que resume. Meu pai é o ser humano mais egoísta que eu conheço. Eu conheço muita gente filha da puta, acreditem em mim. Pra quem é do pessoal do público mais velho aqui do canal sabe que eu já trabalhei, por exemplo, em abrigo para pessoas em situação de rua, já conheci estuprador, já conheci ladrão, já conheci nego que era completamente tranquilo, bebia e virava o demônio. Eu já conheci muita tralha nessa vida, já ladrão, estuprador, nego com doença mental da internet, já conheci pra caralho, pedófilo, cara, já conheci um monte de lixo na internet. Mas ainda assim, cara, meu pai consegue ser. Eu não digo que meu pai é pior do que eles, mas com certeza meu pai, mesmo eu conhecendo esse tipo aí de gente, meu pai é o ser humano mais egoísta que eu conheço, cara. Sabe? Aconteciam algumas coisas que simplesmente não sabe, era 100% tanto sem necessidade, quanto sem lógica, quanto tipo, cara,
Tinha horas que eu olhava pra ele e pensava, cara, esse cara é realmente meu pai? Porque, cara, tipo, porra, eu não tô falando que ele deveria me tratar como criança. Eu não quero ser tratado como criança, eu não sou mais criança. Mas, cara, tipo, tem certas coisas que são básicas na relação de um pai e filho. Certas coisas que não mudam. Por exemplo, se um dia eu for pai, não importa se meu filho vai ter 10 anos ou se meu filho vai ter 40 anos. Eu vou sempre tratá-lo com uma certa ternura, um certo cuidado. Óbvio, quando ele tiver 10 anos, ele ainda é uma criança, então tem certas coisas que eu não vou poder falar com ele, eu não vou, sabe, eu vou ter que falar de uma certa forma mais específica. E quando ele tiver 40, eu vou poder tratá-lo como adulto, mas isso não vai mudar o fato de que eu vou querer ele sempre bem, de que eu quero o bem pra ele o tempo inteiro, sabe? Ele é meu filho, foda-se se ele tem 10, 40, 50, 90 anos. Ele é meu filho, ponto, acabou. E não sei, eu nunca senti isso do meu pai, de tipo, dele me querer bem, dele se esforçar por mim. Eu nunca vi um movimento de esforço do meu pai por mim, saca? Mas eu não vou. Essas pausas aqui que eu tô fazendo, como vocês sabem, é eu bebendo água. Enfim, eu não vou ficar aqui. Esse não é um podcast pra ficar falando mal do meu pai. É só um podcast que um dos assuntos é falar do meu ano. Então, enfim, resumo da ópera. O começo do meu ano, do começo até a metade do meu ano, que eu ainda tava morando com meu pai, foi uma situação bem... Foram meses bem ruins, cara. Foram meses bem ruins na minha vida. Foram meses bem complicados. E chegou num ponto em que simplesmente a minha prioridade número um, a prioridade mais urgente da minha vida era só sair dali. Não queria saber de mais nada, eu não queria saber sabe, da minha namorada, não que eu não goste dela, óbvio, eu amo ela, enfim. Mas eu não queria, eu não tava preocupado com namorada, eu não tava preocupado com amigos, eu não tava preocupado com porra nenhuma, cara. Capaz mundial, foda-se tudo. Eu tava literalmente foda-se tudo. A minha única preocupação genuína era: eu preciso sair daqui. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei pra onde, mas eu preciso sair dessa merda. Eu preciso sair dessa bosta. Eu não aguento mais essa merda. Tá foda, tá. Cara, tá. Enfim. Acho que já deu pra entender o sentimento. E aí, mais ou menos na metade do ano passado, quando as coisas começaram a engatar um pouco melhor no poker e surgiu uma oportunidade, digamos assim, de eu dividir apartamento e ainda por cima morar numa região muito boa, uma região que tipo tem tudo próximo e ainda por cima do lado de onde a minha namorada mora. Hoje em dia eu moro tipo a 2 quadras da onde a minha namorada mora. Literalmente 2 quadras, é sério, é tipo 5 minutos. Eu saio de casa andando, 5 minutos eu tô na casa dela. Enfim, surgiu essa possibilidade de rachar apartamento e ainda por cima morar do lado de tudo, localização muito boa e ainda por cima do lado da minha namorada. Eu só abracei, cara. Tipo, mesmo não sendo o melhor, provavelmente o melhor período, o melhor período seria daqui a alguns meses. Por quê? Porque no poker eu ainda não tava ganhando muito. Eu já tava ganhando um pouco, mas ainda não era tipo um pouco assim, um dinheiro confortável, em que eu vou conseguir pagar as contas confortavelmente, vou conseguir fazer tudo confortavelmente. Não, sabe? Só que simplesmente a emergência falou mais alto. Eu falei, cara, minha namorada não aguenta mais vir aqui, eu não tô mais aguentando ficar aqui. Minha relação com meu pai só piora, incrivelmente, só piora a cada dia que passa. Cara, eu vou ter que abraçar essa oportunidade, essa possibilidade e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E aí foi, cara. E aí eu fiz a mudança, falei lá pro meu pai que eu ia embora. Ele demonstrou, esboçou uma mínima cara de felicidade, de tipo, finalmente esse filho da puta tá indo embora daqui. E aí eu fui embora. E aí agora eu tô morando, enfim, tô morando mais ou menos sozinho. E eu não vou negar, eu não vou mentir e falar que tudo tem sido as mil maravilhas, tudo tem sido bom pra caralho. Não tem sido bom pra caralho. Pagar contas. E como eu disse, esse é um detalhe muito importante da história. Eu saí de casa de uma forma um pouco prematura no poker. Por quê? Porque eu tava num período no poker em que eu estava começando a tirar um dinheiro legal. Só que o ideal é que aquele dinheiro continuasse ali
para eu poder continuar subindo de nível até conseguir chegar num nível em que aí sim eu conseguiria tirar uma grana, tipo, que sabe, eu iria conseguir pagar conta tranquilamente, sem sofrer, sem nada, só que eu ainda não tinha chegado nesse nível. Então eu cheguei, e ainda hoje, eu ainda tô num nível no poker em que eu consigo pagar as contas, eu consigo tirar um dinheiro daquela ali, eu consigo, sabe, fazer meus programas com a minha namorada, enfim. Mas assim, cara, não tô pagando assim tranquilamente. Cara, mês a mês, eu sinto um certo receio de chegar a algum período em que, tipo, eu vou ficar no negativo. Ou sei lá, isso não vai acontecer agora. Isso ainda demoraria um tempo pra acontecer. Mas assim, cara, pagar contas mês após mês, como eu saí de casa de forma meio prematura barra emergencial, tem sido difícil, não vou negar, tem sido difícil, sabe? Eu tenho, às vezes, momentos de estresse, momentos de ansiedade, às vezes, que eu nem chego a falar pra minha namorada, mas eu tenho momentos de ansiedade real de começar a pensar, cara, como que eu vou pagar minhas contas dessa forma? Cara, eu nem. Esse dia, principalmente depois, nessa downswing que eu tive no poker, que eu relatei no último podcast. Cara, sabe, eu passei e ainda tô nesse período de mais ou menos uns 4 meses quase não tirando dinheiro do poker, sem tirar um centavo, $1 sequer da minha plataforma. Por quê? Porque tá dando tudo errado no poker, resumidamente. Aí 4 meses, já faz 4 meses que eu não tiro um centavo da plataforma de poker. E aí eu tô pagando as contas com o dinheiro que eu tenho reservado, sabe? Com o dinheiro que eu tenho reservado, porque eu vendi meu carro. Porque meu carro aqui não ia servir pra nada. Eu já tô morando do lado da minha namorada, já moro do lado do supermercado, então tipo, vou usar o carro pra quê? E carro também é muito gasto, é IPVA, é gasolina, cara, pra caralho, é manutenção. Cara, carro é uma bosta. Se tem uma coisa que honestamente eu não pretendo mais ter é carro. Pra mim, hoje em dia, ter carro é redundante, é desnecessário, sabe? Paga o Uber, se você é um cara tipo eu que trabalha em casa e mora perto de tudo que é importante pra você, paga o Uber. Foda-se, tipo, é melhor tu pagares um Uber e pagar uma vez ou outra 30 conto do que pegar o carro e ter que pagar coisa pra caralho do carro, sabe? Só o IPVA do meu carro, por exemplo, esse ano, no começo do ano, eu paguei sozinho, sei lá, uns R$ 1.500, mais ou menos. Não deu 1.500, mas foi tipo R$ 1.300. Sendo que eu mal usava o carro. Eu só usava o carro para ir para casa da minha namorada. E aí, de repente, pá, 1.300. E mais o dinheiro com gasolina, e mais o dinheiro de, tipo, de conserto. Eu também, no começo desse ano, para melhorar ainda a minha situação naquele tempo, eu não bati, não é que eu bati o carro, mas eu ralei o carro. E aí eu tive que pagar, o conserto saiu R$ 1.000, só pra trocar uma porra de uma calota do carro, saiu tipo R$ 1.000, literalmente. Enfim, carro é muito gasto, e aí eu decidi vender meu carro, e aí eu tô pagando as contas com esse dinheiro reservado que eu tenho do carro, sabe? Então, assim, uma parte é do carro e outra parte é do poker. Porque eu tirei um bom dinheiro do poker há uns tempos atrás e esse dinheiro ainda tá lá na minha conta. Então não é 100% do carro, ainda tem um dinheiro ali do poker. Mas assim, faz 4 meses que eu tô pagando dinheiro só com o dinheiro que tá ali reservado num banco, saca? E eu sinto medo de, tipo, das coisas não melhorarem no poker, o meu dinheiro começar a descer demais, o dinheiro que eu tenho começar tipo, a acabar, o dinheiro que eu tenho ali reservado e, cara, não sei, a minha situação realmente não é das melhores, por assim dizer. Não é uma situação linda, é o que eu tô falando, tipo, não ficou mais fácil, sabe? A minha expectativa era de que a vida, só de eu sair da casa do meu pai, a vida, de uma forma geral, ficaria mais fácil. Mas no fim das contas não está mais fácil. Ela está um pouco mais agradável. Um pouco não, ela está consideravelmente mais agradável desde que eu saí da casa do meu pai, porque não tinha como piorar aquela merda, sabe? Era cheiro de cachorro fedido, sujeira, pelo de cachorro pra tudo quanto é lado. Meu pai, que quando vinha falar comigo era só pra xingar, só pra falar merda, enfim. A vida, de uma maneira geral, ficou mais agradável, não posso mentir, ficou mais leve. Em quase todos os aspectos possíveis. Mas falar que ficou mais fácil, não ficou mais fácil. A vida tem sido difícil, mesmo com todas as mudanças, mesmo com a mudança tendo dado certo, mesmo com eu já tendo comprado tudo que faltava aqui pra casa. Por exemplo, faltava a máquina de lavar.
Comprei máquina de lavar, comprei micro-ondas, que também não tinha aqui, comprei uma cacetada de coisa que não tinha e que precisava, e ainda tenho um bom dinheiro guardado. Óbvio, eu tô feliz. De certa forma, esse ano foi um ano de conquistas, não nego. Mas não está fácil, sabe? Não é como se minha vida do nada, tipo, eu tava no hard e agora tô jogando no easy. Não estou, ainda estou no hard. Eu só vou começar a jogar a vida no easy quando o poker for pra frente, quando, tipo, efetivamente eu chegar num nível alto de poker, tão alto em que, tipo, pagar conta e os caralho não seja mais uma preocupação na minha vida. Só que, como eu disse, repetindo, eu saí de casa num momento muito antes do que eu deveria sair. Mas não me culpo, não acho que eu fiz a decisão errada e continuar lá no meu pai, cara, eu não sei como eu estaria se eu tivesse continuado lá. Eu acho que, sei lá, cara, acho que eu teria enlouquecido, honestamente. Ou, sei lá, meu namoro estaria numa crise séria. Cara, alguma merda teria dado, sabe? Em algum aspecto da minha vida, alguma merda teria dado. Mas, enfim, as coisas não estão fáceis, mas pelo menos as coisas estão mais agradáveis. E o ano tá terminando. Esse final de semana agora eu vou pro show do Slipknot, vai ter o Knot Fest, o festival, lá em São Paulo, e aí eu vou lá com a minha namorada, a gente vai passar o dia inteiro lá. Então, cara, só de eu ter dinheiro pra isso, só de eu ter dinheiro pra bancar aí nesse show, bancar alimentação, bancar transporte, os caralho, cara, eu melhorei pra caralho, comparando o eu do começo desse ano, que era um eu completamente desesperado, tendo crise de ansiedade, comendo lixo num ambiente lixo, pro eu de agora, que tá numa casa limpa, tá num ambiente em que eu não escuto xingamento, não, sabe, não é um ambiente, eu detesto essa palavra, é a palavra de tuiteiro, mas um ambiente tóxico, por assim dizer. Cara, só de ter saído de onde eu tava e ter vindo onde eu tô e tá morando do lado da minha namorada, morando do lado de onde o que mais importa pra mim, sabe, tá tudo do meu lado, cara, eu tô feliz, sabe? Eu tô feliz, mesmo com todas as dificuldades. Eu não posso dizer que não foi um ano de conquistas, com certeza foi. Mas que continua difícil, sim, continua. Enfim, eu acho que eu falei pra caralho do meu ano. Eu espero que esse ano pra vocês tenha sido um bom ano. Espero que vocês tenham conseguido melhorar a vida de vocês ou alcançar seus objetivos ou pelo menos ter sido um ano de progresso de uma forma geral ou em alguma coisa, sabe? E eu espero que ano que vem as coisas fiquem um pouco mais leves, sabe? Eu sinto isso, que eu preciso de um pouco mais de leveza na minha vida. Eu preciso que as contas cheguem em mim e eu não sofra tanto. Então eu preciso disso, cara. Eu vou trabalhar para que ano que vem, trabalhar em todos os sentidos possíveis, para que ano que vem seja um ano um pouco mais leve. Eu não tenho a fantasia de que eu vou chegar ano que vem e em um ano, 365 dias, pronto, vou ficar milionário, vai... Não tem. Isso não vai acontecer. Mas eu pelo menos tenho a expectativa, vou trabalhar para que ano que vem pelo menos seja um ano um pouco mais leve do que esse ano foi em termos assim de pagar contas, de comprar coisas para mim, de não sofrer tanto em termos financeiros. Eu quero que ano que vem eu consiga melhorar, progredir no poker e assim eu consiga viver uma vida um pouco menos estressante, um pouco mais leve, um pouco mais light em todos os termos possíveis. Até porque ano que vem eu completo 30 anos, então 30 anos acho que é um marco importante na vida de qualquer pessoa, 30 anos. Enfim, é isto. Acho que já falei bastante da minha vida, de como andam as coisas por aqui. E agora eu vou falar de dois outros assuntos. Vou tentar tratá-los de maneira um pouco breve, não quero me estender muito. Um desses assuntos é o que está rolando aí na tela para vocês, a não ser que vocês estejam só me ouvindo e fecharam o vídeo. Mas para quem está assistindo e me ouvindo, tá vendo que tá rolando um jogo aí. Acho que todos vocês sabem o jogo que tá, ou pelo menos a maioria de vocês deve saber, o jogo que tá rolando aí se chama Sekiro. Não sei como pronunciar, mas é Sekiro. S-E-K-I-R-O, Sekiro.
E foi um jogo, é um jogo que na verdade eu ainda tô jogando. Eu finalizei esse jogo. Isso daí que tá passando pra vocês, na verdade, tipo, já tá quase que finalizado. A única coisa que faltava eu fazer nesse save em específico era literalmente matar o último boss. Só isso que faltava. Porque tudo mais que podia fazer eu já tinha feito. Então aí eu só tava meio que enrolando, barra farmando, barra procurando locais que eu possivelmente tinha esquecido de explorar. Então por isso que eu não tenho por exemplo, eu lutando com boss, eu lutando com mini boss, coisas do tipo. No máximo tem eu matando o decapitado, o último decapitado que faltava no final do vídeo. Por quê? Porque eu já tinha matado todo mundo. Sim, sou foda. Mas, enfim, eu tô agora indo pro meu segundo. Eu vou finalizar pela segunda vez o Sekiro. Por quê que eu vou finalizar pela segunda vez? Porque, pra quem não sabe, o Sekiro tem vários finais. Tipo, cada escolha que você faz altera a história. É desse tipo de jogo, que você faz a escolha e aí muda completamente o enredo. Muda, tipo, os boss que você vai enfrentar, muda a sequência que você tem que fazer, muda o lugar pra onde você vai. E aí eu vou fazer isso com o Sekiro. Foi um jogo que eu gostei tanto, que tanto eu vou gravar, tô gravando aqui falando sobre, quanto eu vou finalizar de novo. Não sei se eu vou finalizar de novo depois que eu finalizar pela segunda vez. Aí eu já acho demais. Mas assim, quero finalizar de novo porque eu quero ver outro final, sabe? Teve uma escolha que eu fiz no jogo, na primeira vez que eu salvei, que eu acho que se eu tivesse escolhido a outra opção, ia alterar pra caralho o enredo. E aí eu quero fazer essa outra opção pra ver o que vai ser alterado, sabe? Acho que vai mudar pra caralho os boss que eu vou enfrentar e tal. Enfim. Mas agora falando sobre Sekiro de uma maneira bem específica, que como eu disse, foi um jogo que eu gostei pra caralho, estou gostando pra caralho, porque eu ainda tô jogando. Cara, Sekiro é um jogo lindo em todos os aspectos possíveis. Lindo em todos os aspectos possíveis. Lindo em todos os aspectos possíveis. Cara, o enredo dele, eu não sou a pessoa que mais liga pra enredo em jogos. Eu não ligo muito, pra ser bem honesto. Óbvio que entre um jogo com um belo enredo, um The Last of Us da vida, e um jogo do tipo Doom, que é só atirar, matar, explodir e os caralho, eu prefiro The Last of Us, eu prefiro uma história, eu prefiro quando tem ali principalmente como é uma história mais sentimental, uma história realmente que mexe com sentimentos humanos. Eu prefiro um The Last of Us da vida do que um Doom da vida, que é só atirar, matar, explodir, bomba, porrada, enfim. Mas assim, pra mim, honestamente, só enredo não é o que mais me chama atenção num jogo, sabe? O enredo de Sekiro, eu não achei dos enredos mais fodas possíveis. É um enredo ok, tem uma historinha ali, tem um plano de fundo ali, mas não é algo tipo, meu Deus do céu, um Red Dead Redemption da vida, que inclusive foi outro jogo que eu zerei recentemente, o RDR2, que também é um puta jogo, mas que eu tô gostando mais de Sekiro do que de RDR. Enfim, o enredo eu diria que é a única parte do Sekiro que não é lá tão foda assim. Eu pelo menos não achei tão foda assim. É tipo ok. Ok, ela está ali, é bom, mas não é nada de extraordinário. Agora, todo o resto, dos gráficos até a jogabilidade do Sekiro, cara, é muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito foda, é quase que extraordinário, sabe? E o que mais me chamou, um dos aspectos do Sekiro que mais me chamou a atenção, que é justamente um dos aspectos que as pessoas mais odeiam no Sekiro, ou pelo menos as pessoas que desistem, mas é o aspecto que faz as pessoas desistirem do Sekiro. É o que? É a dificuldade. Todo mundo que sabe o mínimo de jogos, que conhece o mínimo de jogos, conhece os Souls-like, sabe que Sekiro é um jogo que todo mundo diz que é difícil. Ele é, de fato, difícil. Só que, assim, ao contrário do que... Esse é o principal argumento que as pessoas usam pra criticar Sekiro e Souls-like no geral. Eles são difíceis por ser difíceis. Não tem uma finalidade do porquê ser difícil. Só que eu discordo plenamente. E sim, em especial no caso do Sekiro. Eu não sei nos outros Souls-like como que eles são. Não sei se eles são realmente só difíceis por ser difíceis. Mas assim, no caso de Sekiro, eu discordo plenamente da afirmação que ele é um jogo só difícil por ser difícil. Não, não é. Por quê? Porque, cara, existe um fato que simplesmente contra-argumenta toda essa narrativa de que é difícil por ser difícil. Sabe qual é o fato?
é o seguinte, todo boss, todo o jogo, não apenas todo boss, todo o jogo, todo o jogo do Sekiro, todo o jogo, 100% do jogo Sekiro, ele tem uma lógica. Ele tem uma ação e uma contra-ação. Ele não é algo aleatório. Por exemplo, os boss. Quando você enfrenta os boss do Sekiro, eles não dão uns golpes aleatórios. Eles não fazem coisa aleatória. Eles não... sabe? Todos eles meio que seguem uma lógica, seguem um ritmo muito específico. E o que acontece, principalmente nas pessoas... para as pessoas que não estão acostumadas com Souls-like, é que as pessoas querem jogar da próprio jeito, querem jogar tipo, vou meter só porrada e foda-se, e elas não reconhecem que existe um padrão ali, e que você tem, obrigatoriamente, que respeitar esse padrão, ou você simplesmente não vai conseguir mesmo, você simplesmente não vai conseguir. O Sekiro é sobre isso, 100% do Sekiro é sobre isso, é sobre... o jogo inteiro ter uma lógica, e se você quiser avançar no jogo, se você quiser matar aquele boss, se você quiser passar daquilo ali, se você quiser finalizar o jogo, ou você percebe a lógica, respeita a lógica e elabora uma contra-lógica para aquela lógica, ou você realmente nunca vai passar daquilo. Você vai tentar 1000 vezes e nunca vai passar daquilo ali, nunca. Literalmente todos os bosses do Sekiro são assim. Eles têm uma lógica. Se você... porque não quero saber, eu quero só matar ele o mais rápido possível. Cara, você vai só morrer. E é isso, sabe? Eu não sei se os outros jogos, os Dark Souls da vida, a maioria dos Dark Souls, não sei se eles também seguem essa lógica. Mas o Sekiro é algo que eu reparei assim logo de começo no Sekiro, e que me deixou de certa forma admirado. Tipo, todo jogo tem uma lógica. Isso inclusive é algo que eu tava comentando com o Paulo, que é o principal cara com quem eu troco ideia sobre poker, como vocês devem saber, que eu até recomendei Sekiro pra ele jogar. Eu falei pra ele, cara, Sekiro é muito parecido com poker. Pode parecer absurdo, mas é muito parecido com o poker. Por quê? Porque ambos, tanto o poker quanto o Sekiro, eles têm uma lógica por trás, uma lógica transcendental. Não tô falando transcendental no sentido de algo metafísico, Deus, não. Mas transcendental no sentido de que, tipo, você pode não reconhecer que ela está ali, você pode não ver que ela está ali, você pode não sentir que ela está ali, mas ela está ali. E como que você percebe aquilo? Usando o cérebro. A mesma coisa é com o poker. Você pode achar que o poker é um jogo de sorte, você pode achar que o poker é só, vou apostar aqui mesmo, foda-se, vou só clicar no botão mesmo, não sei o que eu tô fazendo, mas foda-se, você pode achar. E eventualmente você pode conseguir ganhar alguma mão, você pode conseguir ganhar algum dinheiro fazendo, sabe, uma cagada matemática. Mas, no geral, você fazer um monte de coisa que é só clicar em botão e não saber o que tá fazendo e não usar o cérebro pra tentar derrotar ali, no geral você vai só se fuder. E Sekiro é isso, cara. Sekiro é isso. Sekiro é até mais severo do que poker na questão da lógica, porque o poker tem uma variância muito maior do que Sekiro. Então, assim, no poker, mesmo quando você faz uma cagada matemática, mesmo quando você faz uma jogada horrível de ruim, às vezes o baralho vai lá e fala, toma, e você ganha, sabe? Por quê? Porque a variância no poker é consideravelmente alta, então às vezes mesmo quando você é burro pra caralho, você ainda ganha. Mas no Sekiro não existe isso no Sekiro. Se você for burro e for o tempo inteiro fazer o mesmo tipo de jogada... cara, outra coisa também que me chamou muita atenção no Sekiro. Todo inimigo tem uma ação e uma contra-reação. Ou seja, para cada inimigo específico, você tem que utilizar uma estratégia específica. Não adianta você querer ficar usando o mesmo combo para todos os inimigos do jogo. Você tá fudido. Se você for querer usar o mesmo combo para querer derrotar todos os inimigos do jogo, cara, não vai funcionar. Por quê? Porque cada vilão, cada inimigo, ele tem a sua lógica. Então pode ser que, tipo, contra X vilão, o teu combo vai funcionar muito bem, mas vai ter outro vilão que enquanto você estiver no meio do teu combo, ele vai dar o especial dele. E aí só de você ter tomado o especial, pronto, metade da tua vida acabou, sabe? Então assim, é uma coisa que me chamou muita atenção, porque me lembra muito poker, Sekiro, de uma maneira geral.
E o poker é a mesma coisa, todo vilão tem a sua lógica. Quando você joga poker, cada mão é uma mão. É o que a gente fala muito no poker. Cada mão é uma mão. E tipo, cada vilão específico é um vilão. Cada pessoa que tá ali jogando se comporta de uma forma diferente. E a mesma... Pera aí, eu vou ter que dar uma rápida... Pera aí. Ai, carai. Aí. Eu tive que acender a luz aqui. Porque tá vendo chuva aqui onde eu moro e do nada começou a ficar escuro pra caralho. Aí eu não tava mais conseguindo enxergar nada. Mas enfim, continuando o que eu tava falando. Isso é uma coisa, como eu disse, que me chamou muita atenção no Sekiro. Essa lógica, tanto a lógica do jogo, a lógica que existe por trás do jogo e que refuta as pessoas que dizem, é só difícil por ser difícil. Não, é você que não entendeu a lógica do jogo. E não respeitou. Ou às vezes até você pode ter entendido, mas você simplesmente quer pagar de fodão e quer passar por tudo o mais rápido possível. Não vai conseguir. E outra coisa também, outra semelhança também relacionada a isso que eu tô falando, do Sekiro com poker. Ambos são jogos de controle do ego. No Sekiro, cara, foram várias às vezes, tipo várias. Por mais que eu já tenha finalizado, mas foram várias. Eu morri pra caralho só por conta do meu ego. Ego do tipo, já tirei metade da vida do boss, tá fácil aqui, eu sou foda, sabe? Sou foda, já tirei metade da vida do boss. Esse cara aí não é de nada. Aí passava 10 segundos, pronto, morria. Aconteceu muito isso, muito. Esse boss aqui é fácil. Passava 10 segundos, já perdi uma vida. Cara, acontecia muito. Outra coisa também no Sekiro, que eu acho que até é algo que você pode levar pra tua vida, que tanto é uma semelhança com o poker, como algo que eu acho que a gente deve levar. Sim, isso foi um trovão, não sei se vai dar pra ver, mas enfim. Algo que a gente pode levar pra vida é de respeitar o teu adversário, respeitar o teu oponente. Sekiro tem muito isso. Se você for contra o boss, principalmente os boss, os mini-boss nem tanto, mas principalmente os boss. Se você for enfrentar o boss já vi vídeo no YouTube, o cara é fácil, olha o tamanho desse filho da... Por algum motivo, você desprezar o boss, cara, você tá fudido. Você tá fudido. O boss em algum momento o boss vai te acertar o combo, eu garanto pra você, em algum momento o boss vai te acertar o combo, que em um combo ele vai te matar. Um especial dele ele vai te matar. E aí você já vai perder uma vida e aí pronto. Aí tua chance de ganhar já diminui 50%, porque no Sekiro tem 2 vidas no geral. Enfim. Então assim, isso é algo também que eu encontro uma certa semelhança entre isso e o poker, porque o poker também tem muito isso, sabe, dessa luta de ego e muitas vezes o poker, o baralho te pune por você não respeitar o teu oponente, por você simplesmente olhar pra ele e falar, esse cara aqui é agressivo pra caralho, quem que ele acha que é? Quem que ele acha que é fazendo isso pra cima de mim? Então toma, a win. Aí tu vai ver o que o cara tem eyes, é sempre eyes. Então o baralho, não apenas o jogo Sekiro, como também o baralho, o poker, te pune muito pelas tuas sobrevindas de ego, pelo teu desprezar o teu oponente, por você achar que você é melhor do que você realmente é, porque eu fiz aqui uma jogada, pronto, eu sou o fodão. Aí na mão seguinte você já toma no cu, igualzinho no Sekiro. Eu sou, tirei metade da vida do boss. Aí passa 2 minutos, pronto, tomou, morreu, sabe? Então foi um jogo, cara, que no geral me fascinou. E eu acho que eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque tá vindo uma chuva, eu vou ter que fechar as janelas aqui de casa. Calma aí, gente. Começou a chover e começou uma chuva do caralho aqui. Eu espero do fundo do meu coração que não caia energia enquanto eu tô gravando. Porque se cair energia vai ser bem trágico, porque eu ainda não salvei nada e tal. Mas enfim, é uma chuva bem violenta. Eu acho que não vai cair energia, mas sei lá, nunca se sabe. Bom, continuando o que eu tava falando de Sekiro, também não quero me estender demais só falando de um jogo e tal. Mas agora, como eu disse, vou finalizar o jogo pela segunda vez. E caras, é incrível o quanto o jogo fica mais fácil
quando você reconhece a lógica do jogo, reconhece a lógica de cada vilão individualmente falando, respeita essa lógica e age conforme isto. É incrível como o jogo fica mais fácil. A prova empírica disso é que assim, tudo bem, já finalizei o jogo uma vez, então já sei mais ou menos por onde seguir, qual item usar, blá blá blá, enfim. Mas assim, na primeira vez que eu finalizei, cara, foi muito sofrimento em tudo, cara. Às vezes eu morria, cara, eu morri várias vezes, tipo, várias vezes mesmo. Pra inimigos comuns, inimigos que, tipo, sabe, os inimigos comuns, os NPCs comuns do jogo, eu morri várias vezes pra eles, porque eu simplesmente queria dar porrada, não sabia me defender, não sabia qual era a hora certa de atacar, a hora certa de me defender, fazia tudo nas coxas, sabe? E aí eu morri pra caralho, gastei muito tempo, às vezes até com inimigos medíocres, porque eu não sabia, tipo, eu ficava só no bananão, apertar botão, atacar. E aí eu morri pra caralho pra todos os inimigos possíveis na primeira vez que eu finalizei. E agora, cara, finalizando pela segunda vez, cara, juro pra vocês, se eu morri uma vez, é muito. Se eu morri uma vez pra algum inimigo aí do jogo, é muito. Porque assim, cara, agora que eu percebi qual é a lógica, agora que, tipo, eu sei qual estratégia usar contra cada inimigo, cara, o jogo ficou surpreendentemente muito mais fácil. Tipo, muito mais fácil. Por exemplo, o Ogro, eu acabei de enfrentar agora, eu tô ainda no começo do jogo, da segunda vez e tal, enfim. O Ogro, que é um dos primeiros boss que você enfrenta no Sekiro. Cara, eu fui ver uns tempos atrás no YouTube vídeo dos boss de Sekiro. E cara, tinha um monte de vídeo no YouTube explicando como matar o Ogro. Um monte de vídeo. Não é dois, não. É um monte de vídeo de nego fazendo tutorial de como matar o Ogro no YouTube. Por quê? Porque tinha um monte de gente. Tipo, um monte de gente lá. Você pode ver lá, pesquisa aí o Ogro Sekiro. Vai ter um monte de gente, um monte de comentário tipo, puta que pariu, levei 2 horas pra matar essa porra. Meu Deus, morrer 500 vezes pra ser arrombado, não consigo, blá 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 blá. E tipo, cara, eu também, assim, eu não levei todo esse tempo pra matar o Ogro na primeira vez que eu finalizei. Eu devo ter levado, sei lá, 1 hora pra matar ele. Mas não nego, eu morri pra caralho pro Ogro. Morri pra caralho pra porra do Ogro, sabe? Mas sofri menos do que o pessoal. Por quê? Porque no Ogro eu já tava com essa minha ciência de que, pô, o Ogro tem uma lógica. Quando o Ogro fazer isso, eu não posso atacar ele. Porque se eu atacar ele no meio dessa ação dele, eu vou perder metade da minha vida só por esse ataque dele, sabe? Eu já tava meio que pegando jeito, então eu não levei tanto tempo pra derrotar o Ogro. Mas agora, na segunda vez que eu fui finalizar, cara, sabe quanto tempo eu levei pra matar o Ogro? Literalmente uns 4 minutos. Eu literalmente não morri nenhuma vez pra ele. Nenhuma vez. Eu simplesmente cheguei lá no Ogro, falei, vamos lá. E aí matei ele. Na primeira tentativa eu matei ele. Enquanto que da primeira vez que eu finalizei, cara, eu devo ter levado, sei lá, umas 20 e alguma coisa tentativas até matar ele. Morri umas 20 e algumas vezes até conseguir matá-lo. E aí agora na segunda vez que eu finalizei, já sabendo mais ou menos o que ele faz, qual hora certa de atacar e tal, cara, primeira tentativa, eu nem morri pra ele, não morri nenhuma vez. Primeira tentativa, matei. E os outros bosses também, até agora todos os bosses que eu peguei, cara, a mesma coisa, sabe? Tipo, primeira tentativa no geral eu já matei. Teve só um lá, o primeirinho, que inclusive eu morri, acho que a única vez que eu morri foi pro primeiro boss, porque tipo, eu ainda tava meio mongoloide, lerdão. Aí, mas assim, depois que eu voltei pro ritmo do jogo, cara, tá sendo assim, cara, todo boss que eu tô pegando, não boss, porque os boss são mais difíceis, mas os mini boss, que já são um pé no saco quando você tá começando a jogar e tal, os mini boss já te fazem sofrer pra caralho no jogo. Tudo nesse jogo é difícil, em especial se você não penetra na lógica por trás do jogo. Só que aí é que tá a questão, se você penetra nessa lógica, se você absorve a lógica do jogo, assimila e faz uma contra-reação, se você efetivamente conhece o teu inimigo, eu me sinto lendo a arte da guerra, sabe? Eu me sinto lendo a arte da guerra jogando Sekiro. Porque, cara, tá ali a arte da guerra em um videojogo. É Sekiro, sabe? É 100% sobre conhecer teu inimigo, até mais do que conhecer você mesmo.
conhecer teu inimigo, conhecer as fraquezas dele, conhecer os pontos altos dele e se aproveitar disso, se aproveitar tanto dos pontos altos dele quanto também dos pontos baixos e respeitá-lo por quem ele é, sabe? E aí, cara, eu tô conseguindo literalmente matar todos os mini-boss na primeira tentativa. Os mini-boss que, como eu disse... Caralho. Os mini-boss que, como eu disse... eu tava sofrendo pra caralho pra passar. Não era nem boss, era mini-boss. Já tava sofrendo. Tipo, agora tá... Porra, fácil pra caralho, sabe? Mais outra prova empírica de que tudo que eu tô falando é verdade. Que realmente o jogo tem uma lógica, sabe? Igual o poker, igualzinho ao poker. E ou você respeita, e se você respeitar, a tua vida fica infinitamente mais fácil, ou você nunca vai conseguir finalizar o jogo, ou você vai ser aquele cara que tipo, vai finalizar o jogo, mas vê no vídeo de YouTube, sabe? Eu não vou mentir, teve tipo 1 ou 2 boss que eu olhei o vídeo de YouTube porque tinha alguma coisa no boss que não tava indo, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu chegava na última fase do boss, porque tem boss que tem mais de uma fase, tem boss que é tipo 3. O último boss, pelo menos assim, do que eu finalizei, da escolha que eu fiz pra finalizar, é 4 fases. Então assim, teve boss, não o último, porque o último eu fui só na base do orgulho mesmo da raça e consegui finalizar sem nada, sem vídeo, sem tutorial, porra nenhuma. Tem boss, não minto, que eu olhei, vi ali vídeo no YouTube, porque, cara, eu ficava tipo, porra, o que eu faço com esse boss? E aí, às vezes eu descobri que pra matar o boss, tem que usar item específico. E eu não sou uma pessoa muito acostumada a usar muito item, em todos os jogos possíveis, eu não sou muito de usar o item. No máximo eu uso item que heala, só, no máximo. Eu não sou muito acostumado a usar item que aumenta ataque, aumenta defesa ou aumenta a puta que pariu. Dificilmente eu uso. E tem boss lá que vem no tutorial, quando você utiliza certos itens, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Então não minto, teve boss que eu vi ali no tutorial, porque eu sozinho, só com o meu cérebro, não consegui? Sim, teve. Mas via de regra geral, a grande maioria dos boss e dos mini-boss, diria que na casa de 90%, eu fui na raça, sabe? Fui só no tipo tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, até que finalmente tentativa, acerto. Finalmente, depois de, sei lá, 2, 3 horas tentando, tentativa, acerto. Eu acho que o boss que eu mais sofri, que eu demorei mais tempo pra matar, eu acho que foi a primeira versão do macaco. Que inclusive eu vi vídeo depois, só que assim, o vídeo não me ajudou em nada. Eu até vi vídeo no YouTube, mas foi assim, só pra confirmar se tinha algum item específico que ele usava, se ele utilizava alguma estratégia muito diferente do que eu tava usando. Aí eu vi vídeo e não tava fazendo muito diferente do que eu tava fazendo. E aí eu adaptei um pouco a minha estratégia para uma estratégia mais passiva / paciente, que tem outra coisa também, que outra característica de Sekiro que me chamou muita atenção, gostei pra caralho. Você tem que ter muita paciência, igual poker, igualzinho, mais uma vez, igualzinho poker, você tem que ter muita paciência, muita paciência, muita paciência, muita paciência. Por quê? Porque tem inimigo que às vezes ele é tão agressivo que, cara, vai levar tipo 1 minuto, na casa de 1 minuto entre as agressões dele, pra ele finalmente abrir a guarda pra você dar 2 tapinhas nele, recuar e ele vir de novo. Cara, vai demorar, vai ter boss que vai demorar tipo, cara, na casa de 15 minutos pra você matar o boss. 15 minutos, às vezes até mais tempo. Por quê? Porque você tem que dar um golpinho, recua. Um golpinho, recua. Um golpinho, recua. E se você tentar sair muito disso, você não vai conseguir. Tipo, até pode ser que tenha alguma estratégia aí no YouTube de alguém que finalizou, matou o boss com tal item. Pode até ser que tenha. Mas no geral, cara, tem vários boss no Sekiro que são assim, cara, é paciência, sabe? É paciência, é resiliência. Você não pode querer meter 5 golpes nele, um atrás do outro. Não, você tem que meter 2 golpinhos, recua. 2 golpinhos, recua. 2 golpinhos, recua. É igual no poker, cara, tem adversário que é assim mesmo. Tipo, você não pode querer ir todo agressivo pra cima dele. Você tem que ter paciência, você tem que esperar a guarda dele abrir. É isso, cara. E cara, isso é puro arte da guerra, sabe? Sabe, tem inimigo que é tão agressivo que simplesmente a guarda dele fica extremamente aberta. E aí tudo que você tem que fazer é só esperar. Ele tem um momentinho que ele abre a guarda e aí você vai e pá. Só que isso às vezes não é o suficiente. Você tem que esperar, aí você pá, recua,
quando não der mais tempo, aí você espera, aí você aguenta de novo, espera, abre e guarda de novo, pá. Enfim, acho que já deu pra pegar o que eu tô querendo, a ideia. Mas é isso, Sekiro, eu acho que, pra mim, cara, eu não digo que Sekiro é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, não sei. Mas assim, que com certeza tá no meu ranking de melhores jogos que eu já joguei na minha vida, tá. Com certeza, tá. E muito fácil. Porque é um jogo assim, instigante e que é igual poker, cara. Mais uma vez, é igual poker. É um jogo que, tipo, te obriga a você se superar. Te obriga a você pensar. A você usar o cérebro. Te obriga a você suprimir teu ego e controlar teu ego. Se você não conseguir fazer essas coisas, você não finaliza. Você não consegue, você não vai. Vai chegar algum boss que você vai morrer pela 100ª vez e vai tiltar e vai falar, cara, não, foda-se. Foda-se, fecha, desinstala, ponto, acabou. Vai chegar algum... Se você não tiver essa mentalidade de estar aberto e querer aprender com o jogo, e mais uma vez, igualzinho ao poker, cara, vai chegar um momento que vai chegar um boss que vai te deixar tão puto de uma forma que você fala, chega, acabou, desinstalei, pronto, acabou, sabe? E isso também é muito mérito do Sekiro, isso também é outra coisa muito foda do jogo. De que... E outra coisa também que eu percebo no jogo, ele, de certa forma, ele tem alguns aspectos da cultura oriental ali no jogo. Por mais absurdo que possa parecer, porque jogo, né? Jogo, a gente tá falando de algo extremamente moderno, e a modernidade como um todo, ela é contra o Oriente mais tradicional e tal. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, no porquê disso, mas enfim, porque aí é outro assunto. Mas assim, esse jogo incorpora, tem um certo toque oriental, tem um certo toque de orientalidade. Por quê? Porque, cara, tudo que a cultura oriental, de uma maneira geral, valoriza, está ali. A paciência, a resiliência, o espírito guerreiro, o saber se aproveitar do inimigo, o analisar o inimigo antes de ir pra guerra. Cara, eu sempre fazia isso. Depois de certo ponto no Sekiro, eu comecei a fazer isso. Quando o inimigo, por exemplo, vou enfrentar um boss novo, eu não ia, assim que eu começo a luta, já pra cima dele. Quando eu tava enfrentando ele pelas primeiras vezes, eu simplesmente deixava ele vir pra cima de mim. Por quê? Pra analisar o que ele fazia, quais eram os golpes dele, quais eram os combos dele, quais eram os movimentos que ele mais gostava de fazer, o que ele mais fazia, sabe? Por quê? Porque quando você enfrenta o inimigo pela primeira vez, você não sabe nada sobre ele. Você não sabe o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, o que é fácil pra ele, o que é difícil pra ele, você não sabe porra nenhuma. E aí no Sekiro faz muito sentido, assim como no poker também, quando você está enfrentando alguém pelas primeiras vezes, você ser muito mais passivo do que ativo. E isso não é ruim, isso muito pelo contrário, isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Uma qualidade que nós ocidentais, de uma maneira geral, porque a gente tende a ver com um olhar muito negativo a passividade, ou simplesmente a paciência, a gente tende a ver com um olhar muito negativo, mas isso em muitas ocasiões é o contrário. Quem analisa o teu adversário, quem analisa a situação antes de adentrar nela, é quem consegue passar por ela. Tem muito nego que simplesmente vai desesperado, simplesmente se mete, não sabe o que tá fazendo, e com muita frequência toma no cu, porque simplesmente não tá... é igualzinho o que eu vejo todo dia no poker, o cara que é o clicking buttons. Ele não sabe o que tá fazendo, não sabe por que ele tá fazendo o que tá fazendo, não sabe porra nenhuma. E o que acontece com muita frequência, ele perde dinheiro. Por quê? Porque ele não estudou antes de ir pra guerra. Esse é um aspecto assim vital da guerra, você tem que estudar antes de ir pra guerra. A guerra não é sobre ação, a guerra é muitas vezes sobre passividade, a guerra é muitas vezes sobre estudo, teoria, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que nós ocidentais, nós temos muita dificuldade de entender e aprender de maneira plena. Enfim, eu acho que eu já falei demais sobre o jogo, é um puta jogo. Comprem ou pirateiem, baixem, não sei, façam o que vocês quiserem, ou simplesmente não joguem, porque é muito difícil também, não sei, façam o que vocês quiserem da vida de vocês. E para finalizar esse podcast, eu pretendia falar de maneira um pouco mais aprofundada sobre o meu próximo escrito, sobre o próximo PDF que eu pretendo escrever / publicar daqui a algum tempo,
Mas como já deu bastante tempo de podcast, eu não vou entrar muito a fundo nele. Até porque eu acho que um podcast em específico só para falar dele cairia melhor. Mas outra coisa que eu pretendo fazer, conseguir, além de, no ano que vem, além de conseguir ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais light, outra coisa que eu pretendo pelo menos tentar para ano que vem é começar e terminar, né? Começar e terminar o meu próximo livro, o meu próximo escrito, que vai ser igualmente a ideia, um PDF, que vai poder ser baixado e lido por quem quiser, não precisa pagar porra nenhuma. A única coisa que vai ter lá no final é tipo o link lá de Pix, para caso vocês queiram, me ajudar ou agradecer de alguma maneira, fazer uma doação, sei lá, vai ter ali. Igual eu já deixo aqui também, pra quem não sabe, tipo, tem aí em todo vídeo que eu tenho, tem aí o link do meu Pix, então caso vocês gostem do que eu tô fazendo, queiram me agradecer de alguma forma, tá aí. Mas eu pretendo, eu não digo quando, não vou dizer necessariamente quando, mas assim, eu digo que está começando a tomar forma a ideia do meu próximo livro. Que para quem não sabe, acho que a maioria de vocês já sabe, mas para quem não sabe, se chamará A Morte de Deus. E é um livro, como o título já sugere, é um livro estritamente de filosofia, um livro filosófico, e vai abordar, só que assim, não vai ser uma filosofia muito deep, vamos colocar assim. Eu vou, obviamente, citar pensadores barra filósofos que são mais complicados para o público geral, diga-se Kant, diga-se... não sei, só me vem Kant à cabeça. Hume também. Eu vou citar alguns filósofos que são um pouco mais pesados para o público geral, mas assim, não será um livro impossível de se alcançar para o público geral, vamos colocar assim. Então, se você é um completo macaco em filosofia, não quer dizer que necessariamente você não vai entender nada. Vai ter tanto coisa ali que é para leigos, e qualquer leigo consegue entender, quanto coisa que é para pessoal mais avançado em filosofia, o pessoal mais do pensamento mais dialético, mais avançado, vamos colocar assim. Vai ter para todos os públicos. E a minha intenção com esse livro é falar sobre, não apenas sobre a morte de Deus é o tema central do livro, mas assim, a metafísica, o amortecimento, a morte da metafísica de uma maneira geral é a temática central do livro. Então assim, a morte de Deus, essa vai ser uma das primeiras frases do livro, inclusive. A morte de Deus é apenas um sintoma da morte da metafísica. E o porquê disso aconteceu, o porquê que a metafísica está em processo de morte, está lentamente, progressivamente morrendo, é algo que eu não vou explicar aqui. Eu preciso escrever o livro para dar meus argumentos. Mas assim, vai ter argumento pra caralho, vai ter espaço pra caralho porque assim, a morte da metafísica, a morte de Deus, ela não ocorre em apenas um âmbito. Não é, por exemplo, apenas no âmbito religioso que Deus está morrendo, que a crença em Deus está progressivamente morrendo, ou que pelo menos a crença em Deus está progressivamente se tornando mais difícil, mais complicado. Não é apenas no âmbito religioso, é literalmente em quase todos os âmbitos possíveis, literalmente mesmo, acreditem no que eu estou falando, em literalmente quase todos os âmbitos possíveis do ser humano moderno, a metafísica já não encontra mais espaço. A metafísica já não mais se justifica. A metafísica não é mais uma entre aspas, uma realidade palpável. E quando eu digo realidade palpável, embora pareça uma contradição, não é. Por quê? Porque a metafísica, assim como Deus, ela é muitas vezes, bem resumidamente, mas ela pode ser achieved, ela pode ser alcançada através de duas formas básicas e principais. Tanto a metafísica quanto Deus. A forma a priori, que é um privilégio, vamos colocar assim, de 0,5% da população geral. A forma a priori, ou seja, a maioria dos seres humanos não conseguem chegar a Deus, a metafísica, de forma a priori. E a forma a posteriori, que é a forma empírica, que é a forma...
Sabe, eu vou dar um exemplo para facilitar o que eu quero dizer com a forma a posteriori. Sabe a Igreja Católica? A Igreja Católica que coloca muitas imagens bonitas, que tem muitas pinturas, muitas esculturas. Você vai, nem todas as igrejas católicas, obviamente, são assim. Mas, por exemplo, pega uma igreja católica da Itália, uma igreja católica de 500 anos atrás. Foi construída há 500, sei lá, 800, 1000 anos atrás. Cara, você entra naquela ali, cara, é um deslumbramento gigantesco que você sente quando você entra numa igreja católica renascentista. Por quê? Porque é tanta beleza, existe tanta beleza quando você entra numa igreja católica de 1000 anos atrás, que você sente uma espécie de, você tem uma sensação. Aí é que tá. A metafísica a posteriori é uma metafísica que se apoia no sentimento. Não é uma metafísica argumentativa como uma metafísica a priori, uma metafísica racional, pura e estritamente racional. É uma metafísica que se ampara mais no sentimento. E quando você entra, por exemplo, numa igreja católica e vê aquele tanto de pintura, escultura, tudo muito lindo e foda e o caralho, você não apreende Deus racionalmente, mas você sente, entre aspas, você sente Deus, você sente como se fosse o seu coração se inundar por algo que vai além de você. Ou seja, você se sente tomado por uma forma de metafísica, uma forma sentimental de metafísica. E a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas comuns, só conseguem desenvolver a metafísica / a crença em Deus em mecanismos semelhantes a esse. Elas não chegaram a Deus racionalmente. Elas chegaram a Deus através de um sentimento, de algo, entre aspas, vago, de algo que as leva a crer, muitas vezes de maneira inconsciente, de que existe algo além do que você pode ver. Elas simplesmente passam por experiências que induzem você a pensar que há algo que é muito mais forte do que você, que há algo que explica de maneira muito melhor, além de você, tudo aquilo que está acontecendo. Um exemplo disso é o da igreja, com as pinturas e tal. Você não crê, quando você vai numa igreja católica e vê tudo aquilo foda, você não crê em Deus por causa daquelas pinturas e coisas fodas, esculturas fodas. Você não crê em Deus por causa daquilo. Mas aquilo te dá aquilo te sugere de maneira extremamente forte, aquilo te sugere que existe algo muito mais bonito do que os teus olhos estão tocando por causa daquilo. Aquilo te sugere que existe uma beleza que vai além daquilo que os olhos conseguem alcançar. Isso é uma forma de metafísica a posteriori. Isso é uma forma de metafísica, de certa forma, empírica. Por quê? Porque não é uma metafísica que se chega através do racional, mas é uma metafísica que se sente. É uma metafísica que se sente. Esse é o ponto principal da metafísica a posteriori. E para 99,5% das pessoas, o único tipo de metafísica possível, o único tipo possível de crença em Deus é aquele que se alcança através dos sentidos. É aquele que se alcança através da sensação, da, entre aspas, emoção. E tudo, a realidade geral na qual a gente vive na modernidade, principalmente o Ocidente, o Oriente também, mas o Ocidente principalmente, toda a realidade na qual a gente vive está lentamente destruindo essa forma de metafísica a posteriori. O porquê, o como, o quando e o onde, eu não vou expor aqui, eu vou expor só no livro. Mas já adianto para vocês que vai ter uma caralhada de partes. Eu vou tratar de uma caralhada de aspectos da decadência, tanto de Deus quanto da metafísica. Eu vou tratar tanto dos aspectos mais óbvios, por exemplo, os aspectos religiosos, o aspecto da vida moderna por si só, que tem um forte caráter ateu, tanto desses aspectos que são mais óbvios, até aspectos mais não tão óbvios assim, às vezes até puramente extremamente psicológico. Tanto é, por exemplo, vai ter um capítulo, que foi um capítulo que eu desenvolvi na minha cabeça há pouco tempo, faz poucas semanas, que vai se chamar O Paradoxo da Dor. Que vai entrar na metafísica a posteriori, o paradoxo da dor.
Será que vai entrar na posteriori ou será que seria a priori? Eu não sei em qual das partes vai entrar, mas vai existir um capítulo chamado O Paradoxo da Dor. E muito da metafísica é relacionada à dor. Muito da crença em Deus é relacionada à dor. Só para dar um spoiler, resumidamente, quando a gente tira toda a dor do indivíduo e o cerca com uma série de confortos que muitas vezes são até desnecessários e que simplesmente não deveriam nem existir, a gente simplesmente tira do indivíduo um dos seus laços mais profundos com a metafísica, que é o quê? Que é o amparo, que é o amparo, como eu posso dizer, não tem outra palavra, é só amparo, só tô conseguindo achar amparo, que é o amparo perante a aflição, que é o peito materno perante a aflição. Quando a gente retira todo o potencial de dor da vida de um indivíduo, isso acontece pra caralho na modernidade. É uma das características mais sutis da modernidade, é o excesso de conforto. A gente está tirando também dele um certo potencial de desenvolvimento de metafísica, ou pelo menos uma certa a gente está tirando dele a necessidade da metafísica, porque a gente constrói outros mecanismos que passam a amparar o sujeito, só que amparam de uma maneira muito mais rasa, supérflua e falsa do que o amparo que seria o amparo através da metafísica, o amparo da aflição através da metafísica. A dor é uma das pontes, é uma das muitas pontes que nós possuímos para chegar a Deus, ou que nós possuímos para chegar à metafísica, porque a dor transcende, a dor mostra o que é verdadeiro. Eu não vou entrar mais a fundo nisso daqui, porque aí vai começar a realmente entrar em filosofia mais deep, mas a dor é transcendental, e quando a gente tira a dor, a gente também tira o potencial transcendente do sujeito, que passa a viver passa a virar o sujeito puramente material, o sujeito do desempenho, como diz o Byung-Chul Han, o sujeito do desempenho, o sujeito da autoexploração, o sujeito autossuficiente, mas que é, obviamente, uma falsa autossuficiência. Enfim, ano que vem, quando eu terminar, sim, falta pouco, quando eu terminar as minhas leituras dos livros que estão me faltando, são só 2, eu estou lendo Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e depois eu vou para um livro do Byung-Chul Han, que vai me auxiliar muito na escrita desse meu livro. É o livro do Byung-Chul Han, no caso, se chama O Desaparecimento dos Rituais. Esse é outro capítulo específico desse meu livro, vai se chamar Rituais. O desaparecimento dos rituais também é uma forma de desaparecimento da metafísica. Enfim, eu espero o ano que vem começar e terminar esse meu novo escrito. Começar e terminar, porque eu não acho que vai ser um escrito tão grande assim, não acho que vai me requerer tanto tempo assim, mas pode ser que leve, pode ser que eu só termine em 2024, não sei, nunca se sabe. Mas é isso, eu espero o ano que vem começar e terminar o livro, mas terminar só em 2024 tudo bem, o que importa é que ele esteja bom, o que importa é que ele realmente esteja ali expressas todas as minhas ideias, de fato, isso que é o mais importante para mim. Então é isso, também tenho essa grande expectativa pro ano que vem. Quem tiver interesse no meu inscrito, só aguardar. Como vocês já devem saber, como eu já falei, se vocês quiserem me apoiar de maneira financeira para demonstrar que vocês também realmente querem que eu escreva e apreciam o meu trabalho, tá aí meu Pix. Ou só comentar mesmo, se você não tem dinheiro, só de você escrever aí nos comentários, porra, quero muito ler, estou ansioso, sei lá, coisas do tipo, isso daí já é bom pra mim. Não que eu dependa disso, não dependo. Mas enfim, é sempre bom ler uma palavra de apoio / de ansiedade de alguém que você gosta. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse provavelmente será o último podcast do ano, porque final desse ano agora eu tô com bastante coisa para fazer, bastante programa para fazer. Como eu disse, eu tenho o Keynote Fest para ir nesse final de semana, e eu vou passar o final do ano na casa de um amigo meu. Tenho bastante coisa para fazer, então provavelmente eu não gravarei mais nada esse ano. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se não gostou também, paciência.
Desejo a todos vocês um ótimo final de ano, um ótimo Natal, uma boa virada, boas festas, que a família de vocês esteja bem, que todos vocês estejam bem, que Deus, Jesus e tudo mais vos abençoem. E é isso. Até a próxima, meus queridos. Beijos e abraços. E qualquer coisa, comentem. Qualquer coisa, estamos aí. E é isso.